Aviso: esse vídeo e anime contém conteúdo lolicon. Você se incomoda bastante com a ideia de lolis sendo sexualizadas? Então eu recomendo que você pare de assistir esse vídeo e não assista esse anime. Se você não se incomoda, gosta ou releva caso o resto do conteúdo tenha mais a oferecer, eu recomendo você continuar assistindo. Aí, spoilers, é claro. Eu vou ser sincero, de início nem ia dar esse anime uma chance, tanto porque Idolmaster, como uma franquia, foi algo que eu literalmente só assisti porque minha mãe gosta de anime de idol e eu queria algo para assistir com ela, quanto porque a única recomendação, entre aspas, que já recebi para assisti-lo foram as várias imagens da Momoka e da Risa, que começaram a inundar meu Twitter. Assim, eu esperava que esse fosse ser só mais um anime no crescente gênero de garotas fofas fazendo coisas fofas. Ao que eu ia ver, já engraçadinho, baixar umas fanarts e esquecer em uma semana. Já acabei descobrindo, sem exagero nenhum, contudo, foi meu novo anime de idols favorito. E se deve a ele ser tudo que eu mais gosto em qualquer história: novo, profundo e respeitoso. Uma coisa que eu odeio em mídia é quando uma obra tenta se pagar de nova zoando ou completamente subvertendo uma estrutura clássica. Isso inclui obras como Star Wars e sua humilhação de personagens consagrados, Viúva Negra e sua incrivelmente original revelação Taskmaster como sendo uma mulher, e no contexto dos animes, jogos da companhia Sharon, e similares pela clássica estrutura de começa com uma história fofa, depois vira algo sangrento e violento. Nem toda obra desse tipo é ruim, é claro, como mostram clássicos como Higurashi ou mais recente Doki Doki Literature Club. Contudo, na maior parte das vezes que vejo esse tipo de subversão hoje em dia, toda reação que elas causam em mim é um grande rolar de olhos. Isso se deve ao quão, de forma até paradoxal, fácil, comum e imatura ela é. Ou, ao menos, tende a ser executada. O que são exatamente os adjetivos que essas histórias estão tentando evitar quando incluem esse tipo de subversão. De fato, em anos recentes, eu tenho apreciado muito mais histórias que conseguem fazer o oposto, seguindo uma estrutura clichê, mas acrescentando a ela profundidade e elementos novos sem perder o apelo que tornou a estrutura básica popular em primeiro lugar. E é exatamente isso que esse anime faz de forma tão perfeita. E isso não se aplica só à história. De fato, a animação e o estilo de arte são ambos lindos e muito bem feitos. Quadros estáticos são bem raros, e o nível de detalhe, criatividade e movimentação que são dados às cenas é tão incrível quanto a qualidade da história, sendo este um dos melhores animes em termos de integração de animação 2D e 3D. Os animadores estão com certeza de parabéns. Quase todo episódio tem uma música própria, e todas elas são muito boas, e um prazer de escutar de novo e de novo. Isso, contudo, não é tão digno de elogio quanto a animação, já que é meio que o básico do básico de um anime de idols. Então, ele não dedicar tanta qualidade assim para a música é que seria mais digno de nota. Como em todo anime, contudo, esses elementos servem apenas para elevar uma boa história, nunca substituí-la. Se tem duas coisas que eu acredito que essa história faz muito bem, essas são, com certeza, desenvolver e resolver os problemas de seus personagens. Em especial pela forma como ela faz essas duas coisas. A história do anime é dividida em dois aspectos. Um episódico, abordando os problemas particulares de cada personagem, e um mais contínuo, abordando a jornada do grupo em busca da fama e relevância. Sendo certos episódios mais dedicados ao primeiro aspecto e outros mais ao segundo. O segundo aspecto é a definição de perfeito, com desenvolvimentos naturais e demonstrados de forma muito sutil, tanto pelo aumento da relevância dos trabalhos oferecidos, confiados às meninas, quanto pelo engajamento de sua página na internet. Eu digo sutil porque, diferente de outros animes, em nenhum ponto as personagens olham para a tela e dizem: "Uau, nossa página está bombando tanto! Isso deve ser devido ao nosso trabalho duro, não é, pessoal?" O que, apesar de não parecer nada de muito especial, é um alívio depois de ver tantos animes que parecem ter a impressão de que a audiência não está nem olhando para a tela enquanto assiste. A melhor parte, contudo, é a nuance que é dada a esse processo, sendo abordadas não só as dúvidas das meninas em relação à inexperiência de seu produtor, como a dos executivos em relação a elas, criando um roteiro que não só mostra como desenvolve a jornada das idols da unidade U-149 por ambas as perspectivas, lidando com problemas realistas como a desconfiança de investidores, a necessidade de ser profissional apesar de seus desejos pessoais e a falta de dinheiro, é claro.
porém sem jamais perder a positividade e esperança que são tão essenciais em um anime de idols. Uma profissão que é suposta a inspirar sonhos e alegria, evitando ir pela rota fácil de só dizer que a indústria é uma merda, é tudo culpa do capitalismo malvadão, e se achar um incrível escritor. Assim, é com confiança que eu afirmo que a jornada das idols em direção ao sucesso é muito bem escrita, com problemas e soluções que, apesar de realistas, complexas e imperfeitas, não deixam nunca de ser interessantes, emocionantes e inspiradoras. O mesmo, todavia, não pode ser dito em relação ao primeiro aspecto, que é um pouco mais inconsistente em comparação. É claro, a maioria das histórias das personagens, em específico aquelas vistas nos episódios 3, 4, 5, 6 e 11, são muito boas, exibindo as mesmas qualidades que já destaquei no roteiro principal. Os episódios 2, 7, 8 e 9, contudo, são menos impressionantes. Todos eles seguem uma fórmula parecida, focando em um personagem durante uma situação específica e a utilizando para revelar, desenvolver e resolver seus problemas pessoais. Os melhores episódios se utilizam dessa fórmula para introduzir seus problemas de maneira competente, os fazendo simpatizar e entender a personagem, e então resolvê-los de maneira criativa e realista. Bons exemplos disso são os episódios 5 e 6, que respectivamente lidam com a competitividade e com o desconforto de seus personagens principais, Lisa e Haru. Lisa sente a necessidade de ser sempre a melhor, de forma a alcançar seus objetivos. E Haru se sente desconfortável fazendo coisas tradicionalmente femininas. Durante os episódios, nós vemos ambas tendo que lidar com esses problemas. Lisa ficando frustrada por não ter ganho o papel que ela queria como atriz principal em um filme. E Haru compartilhando com o producer que, desde sempre, seus familiares a estimulam a ser mais feminina, apesar de ela não querer. Uma pressão social que só exacerba seu desconforto em usar vestidos, levando a, mais uma vez, pedir que ele tente mudar seu figurino. E nenhum desses problemas se resolvem na base da conveniência. A Lisa nunca ganha o papel que quer e os produtores nunca se dão ao trabalho de fazer uma nova roupa só para acomodar a Haru. Ao invés disso, os episódios utilizam muito bem da mensagem de faça o melhor com o que a vida lhe dá. Contudo, os episódios também evitam ser depressivos, utilizando uma abordagem que faz um meio termo entre o ideal e o possível. Haru, por exemplo, ainda precisa usar o vestido que tanto odeia, mas o producer consegue argumentar com os organizadores para ao menos deixá-lo usar um shorts por baixo, além de se esforçar para mostrá-lo quão legal é ser uma idol, fazendo-a perceber que vale a pena fazer aquele sacrifício. A história da Risa também segue a mesma linha, mostrando que, enquanto ela não ganhou o papel principal, todo seu esforço não foi em vão, tendo a ela oferecido o papel de personagem secundária, que a decide dar o melhor de si para executar com perfeição. Aprendendo, com a ajuda do producer, a não ser tão autoexigente e a saber apreciar o que ela conseguiu conquistar. Ambas as histórias mostrando o incrível potencial de estruturas de roteiro consideradas batidas, de expressar grande criatividade, profundidade e nuance. Mas o melhor de todos os episódios de personagem, sem dúvida, é o episódio 11, dedicado a Arisu. Isso porque o episódio lida não só com seus problemas, como os do producer também, tanto contrastando-os como relacionando-os de maneira fantástica. Essa abordagem funciona porque ambos os problemas têm um elemento em comum, apesar de serem praticamente opostos um do outro, sendo este a maturidade. A Aris é uma das personagens mais maduras do anime, mesmo levando em consideração os personagens mais velhos, sempre implicando com os outros personagens toda vez que eles tentam tratá-la como criança. O episódio nos revela que ambos se devem à sua criação, já que, devido a ambos seus pais trabalharem até tarde, ela sempre teve que se virar sozinha, fazendo-a muito mais independente que a maioria das crianças da sua idade. Algo da qual ela tem muito orgulho, que explica a sua insatisfação em ainda ser tratada como criança. Sua maturidade, contudo, o fato que Arisu ainda é uma criança, o que inevitavelmente faz que ela tenha uma perspectiva imatura a respeito da maturidade, tomando a imagem de uma mulher de negócios séria e dedicada passada pela sua mãe como a única forma possível de ser um adulto. Uma idealização que a leva a crer que adultos sempre têm as respostas para todas as perguntas e nunca tem momentos de fraqueza. Já o producer, como demonstrado ao longo do anime em sua atitude idealista, mal comportada e não confiável, é, em contraste, bem imaturo, apesar de ser um adulto, e leva ao seu conflito. O maior desejo do producer é dar suporte às meninas para ajudá-las a realizar seus sonhos,
que é demonstrado nos vários sacrifícios, lutas e esforços, tanto físicos como financeiros e emocionais, que ele faz de forma a ajudá-las. Tal desejo, contudo, às vezes o leva a ir longe demais, levantando sua voz para o seu chefe múltiplas vezes, causando problemas para os seus colegas de trabalho. Ele entende que essa atitude é um problema, mas também não quer só aceitar as decisões egoístas de seus empregadores de forma a ser adulto, entre aspas, levando a se perguntar como ele pode ser mais maduro sem sacrificar seus ideais. Tais problemas são mostrados lado a lado, convergindo quando, com medo de decepcionar seus pais com sua decisão, que uma decisão que considera infantil, a de se dedicar a ser uma idol, Ares o foge, fazendo com que o producer e seus pais e amigos a procurem desesperados, e dá ao producer uma chance de falar com ela a sós a respeito de seus problemas. Ele tenta convencê-la com um discurso clichê de que seus pais jamais vão odiá-la só por querer seguir seus sonhos. Porém, ela rejeita tal discurso, argumentando que ele só está falando o que ela quer ouvir, sem ter ideia da sua situação, criticando-o por ser sempre tão incompetente em resolver os problemas das idols. Sobrecarregado pela contínua crítica de suas falhas, o producer deixa de se fazer de forte e mostra suas vulnerabilidades, chorando e revelando que ele mesmo, apesar de adulto, também tem suas próprias dúvidas e medos. Lembrando Arisu de uma memória de sua própria mãe chorando, que ela bloqueou de forma a manter sua imagem infalível do que é ser um adulto. Com isso, ela enfim percebe que ser um adulto não significa não ter fraquezas, mas sim saber lidar com elas de forma apropriada, algo que é demonstrado pelo próprio producer, quando vemos em seus pensamentos que, mesmo em seu momento de fraqueza, ele evitou compartilhar com a Arisu sua responsabilidade de resolver os problemas da U-149, deixando-a livre para lidar apenas com seus próprios problemas. A melhor coisa a respeito dessa revelação, contudo, é a forma como ela muda a Arisu. Não só a estimulando a falar com seus pais a respeito de querer se dedicar à sua profissão de idol, como a nunca mais ficar incomodada por ser vista como criança, aprendendo que, se deixar abater por isso, só a faz mais infantil. Pode parecer pequeno, contudo, devido a razões de marketing, as personagens de animes do gênero garotas fofas fazendo coisas fofas não sofrem grandes mudanças de personalidade ou aparência, já que só arriscaria diminuir a fofura delas. Então, o fato de que a Idolmaster U-149 não só deixou essa mudança acontecer, como também mostrou que tais mudanças podem, inclusive, deixar as personagens mais fofas, só serve como prova ainda maior da coragem e competência de alguns dos escritores. Em contraste a essas introduções e execuções maravilhosas, contudo, os episódios mais medíocres ou não têm um problema central ou lidam com o que tem de forma bem menos competente. Exemplos dos dois problemas podem ser encontrados nos episódios 9 e 8, respectivamente. O episódio 9 é o menos ruim, tendo como personagem principal a Kaoru. Isso porque, apesar desse episódio não apresentar qualquer problema central, isso faz sentido devido à sua natureza dentro da história, como um momento para os personagens relaxarem e esquecerem, por um momento, suas preocupações. Isso não seria algo de muito ruim, caso este fosse só um episódio focado no roteiro principal. Contudo, devido a ele também servir como episódio dedicado a Kaoru, sua natureza relaxada acaba enfraquecendo a personagem, que, sem nenhum conflito para superar, acaba como uma das personagens mais superficiais do show. O pior episódio do anime, contudo, é de longe o oitavo, focado na Chie. Ele até que começa bem, mostrando que ela não tem muita autoconfiança e, por isso, hesita em assumir responsabilidades, devido ao medo que tem de não conseguir e acabar decepcionando aqueles ao seu redor, estabelecendo muito bem o conflito da personagem. E o confrontando mais tarde no episódio, quando, devido a um erro da organizadora, os vestidos que as garotas precisam usar para o desfile são arruinados, algo que só os talentos de costura da Chie podem salvar. Enquanto esse início é competente, eles perdem a chance de fazer um desenvolvimento interessante ao mostrar a tentativa idiota do producer de ajudá-la com uma marionete de lenço como sendo o que a motiva, ao invés da atitude inspiradora da organizadora, que se mantém determinada a resolver o problema e realizar um bom show, apesar de não ter nenhuma ideia de como fazê-lo. Além de exagerar bastante as habilidades das meninas e o tamanho do problema, fazendo a solução final parecer milagrosa ao invés de criativa e realista, em completo contraste com o que faz o resto das resoluções tão boas.
É verdade que algumas soluções de episódios podem ser consideradas convenientes, mas só a desse episódio, em minha visão, pode ser considerada completamente irreal. Sendo justo, contudo, o episódio ao menos consegue suceder em exibir nuance na questão de crescimento da personagem, mostrando que, mesmo após superar seu medo de decepcionar os outros e reparar com sucesso o dano dos vestidos, Tia não ficou confiante de uma hora para outra. Algo demonstrado na hora do desfile, quando ela fica tímida em andar com um vestido tão extravagante em público e precisa do encorajamento, tanto das suas amigas quanto do producer, para, enfim, juntar a confiança para completar seu trabalho. Esses problemas, contudo, são pequenos em comparação às qualidades do anime, ao ponto que, mesmo os piores episódios descritos aqui ainda são fofos, engraçados e divertidos de assistir, fazendo os pontos baixos desse anime, em essência, equivalentes aos melhores episódios de muitos shows do gênero. E é por isso que, se você estiver procurando um bom anime de idols para assistir e não se incomoda com um pouquinho de lolicon aqui e ali, Idolmaster U149 tem minha absoluta recomendação. Dê uma chance, eu garanto que você não vai se arrepender. É porque se gente suficiente assistir, tem até uma chance de segunda temporada, já que a cena extra no final mostra que ele já tem inclusive planos para uma.